E aí pessoal, tudo bem? Águia aqui. Vamos para mais um vídeo. Tenho certeza que desse vídeo você vai gostar, assim como os outros que se você já acompanha meu canal. Hoje vamos falar sobre como esconder objetos e itens para que você proteja os seus bens no caso de uma eventualidade de crise, ok? Lembre-se, tudo que eu vou estar mostrando para você está já documentado em vários livros, em vários locais, e nós vamos nos aprofundar nisso. Vamos lá. E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, eu me chamo Marcelo, sou conhecido como Águia Caolha e você está no canal Águia Prepper. Aqui nesse canal a gente dá dicas de sobrevivência. E a dica de hoje é um vídeo, espero que seja rápido, é como esconder objetos e itens para que você proteja seus bens. E pode funcionar em duas ações, uma quando você está procurando alguém, procurando algum tipo de objeto, e quando você está querendo esconder os seus pertences. Bom, esse material que eu vou estar passando para vocês, não sei fazer de outra forma, eu acho que na correria do dia a dia, eu acho que essa é a forma mais legal de passar alguma informação, porque é um conteúdo sério, não está aqui só para ganhar like. São poucos que vão aproveitar esse conteúdo que está aqui. Espero que você, um dessas pessoas, seja você. Bom, o material ele é um compilado, né, de várias escolas militares, espionagem, sobrevivência urbana. Foi refinado ao longo de guerras e operações clandestinas. Não há um único manual falando sobre isso, mas ele faz parte das séries Serê, Navy Seals, SAS. Sempre você vai ter encontrar algo interessante nesse sentido de ocultação. Como esconder algo ou procurar algo? Falei para você aqui que tem dois objetivos. Um é que se você não sabe, você vai aprender, né? Ou a esconder ou a procurar algo que esteja escondido. Com essas dicas que eu vou passar aqui, tenho certeza que você não vai ter problema nenhum nos dois objetivos. Quando você quer ocultar algo, você precisa seguir alguns padrões, porque a nossa mente, a nossa visual, o nosso conhecimento, ele pode facilitar, em vez de... Quando a gente está pensando que está escondendo, a gente está mostrando. Então o princípio desse vídeo aqui vai no encontro de que você precisa seguir ideias como dificultar o reconhecimento visual, confundir o observador, impedir o acesso rápido e intuitivo e esconder locais naturalmente evitáveis. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Então quando você quer esconder ou quer procurar algo, tem objetivo esses 4 itens, tá? Dificultar, confundir, impedir e esconder em locais naturalmente evitáveis. Você vai ver o que é. Bom, o cérebro humano ele é uma coisa incrível. É uma máquina, é um hardware com softwares que você pode estar incluindo como se fossem habilidades, intuição, tudo que você possa imaginar. E ele tem aí algumas coisas de fábrica. Ele reconhece padrões. Se algo dentro de uma sala, principalmente quanto mais experiente você for, mais fácil você vai identificar coisas que não estão no padrão. E o cérebro ele é treinado para detectar padrões. Então, se você entra numa sala, tem um brilho diferente, uma borda muito reta, uma sombra estranha, pronto, você já achou alguma coisa que estava escondida. O primeiro princípio de você ocultar algo, você tem que lembrar que você tem que dificultar o reconhecimento visual. O que é isso? Não chamar a atenção. O ambiente onde você vai esconder algo, ele não pode chamar a atenção. Então, ele pode ser uma porta secreta atrás de um armário, que ele vai fazer parte do ambiente,
em que normalmente uma pessoa menos instruída vai passar desapercebido, ou até mesmo você guardar valores em um relógio de parede que vai ficar à mostra no ambiente. Quem é que vai ficar pegando o relógio de parede, certo? Ou prestar atenção naquele relógio, possivelmente pode perder a possibilidade de encontrar algo de valor dentro dele. Olha só, porque alguns itens que eu vou estar mostrando aqui, eles estão direcionados já. Existem itens para ser vendidos no Mercado Livre e os links vão estar no final, e o link vai estar no primeiro comentário fixado. Então, isso são itens que eu estou mostrando para vocês reais, tá? Presta atenção. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer, ter consciência de que você tem que dificultar o reconhecimento do local. Com isso, normalmente a gente tem a possibilidade de cobrir os objetos com textura, atrás de alguma coisa que passa a normalidade, né? Evitar formas simétricas ou retilíneas que parecem artificiais. Você vai utilizar o ambiente para esconder aquele objeto. Olha só uma curiosidade histórica. No Vietnã, durante a Guerra do Vietnã, os Vietcongues escondiam seus mantimentos, as entradas para os seus túneis com uma camuflagem da mata. Então, para um observador não atento, ou até mesmo para aqueles mais atentos, dificilmente encontrava a entrada para esses locais subterrâneos. E dentro desses locais subterrâneos tinham todo aí uma infraestrutura. Tinha armazenamento de água, tinha armazenamento de alimento, de mantimento, tinha local de descanso, tinha operações médicas, né, onde o soldado ferido fazia ali a cirurgia dele. Muito desses túneis se construía entradas falsas com armadilhas, justamente para que os americanos não conseguissem adentrar no túnel por completo. E no conceito geral, o túnel, né, a entrada desse túnel era totalmente camuflada com o seu ambiente. Então, ao passar numa patrulha naquela época, os olhos não treinados passavam desapercebido. Ponto 2. Confundir o observador. O que significa confundir o observador? É fazer o inimigo pensar que está vendo uma coisa, sendo que na realidade é outra. Isso envolve ilusão. Muitas coisas levando em conta a parte de mágica, né? Você é levado a crer numa situação, sendo que na realidade é outra. Nesse caso aqui, ó, você tem os famosos livros cofre, muito utilizado em filmes. Quem é amante de filmes de policiais, né, de detetive, você sempre vai encontrar algo escondido, sempre vai ter algo escondido em algum lugar, ou palavras-chave para que outros entrem, aqueles que não participaram da ocultação de tudo, encontrem o objeto escondido. E isso é bem bacana e faz parte aí de como você esconder algo. Então, confundir o observador é uma dessas táticas. Nesse caso, aqui você tem um cofre em formato de livro, em que você pode deixar na estante e ele vai ficar ali, ó. E você não vai perceber que aquilo ali, que há um livro que tem um conteúdo escondido. Então, criar comportamentos falsos em lugares comuns pode te dar uma fachada de normalidade e que um olhar não atento vai passar desapercebido e deixar seus objetos, ó, em silêncio. Outro ponto que você pode estar fazendo é misturar seus objetos em excessos no meio de tralhas. Ninguém gosta de ficar mexendo em tralha. Lata de lixo, caixa elétrica, caixa de ferramentas, isso tudo é um ponto interessante de você esconder algo importante. Um fato histórico que eu quero trazer para vocês é relacionado à Segunda Guerra Mundial,
em que a resistência polonesa escondia armas em carroças cheias de esterco. Quem é que vai querer ficar mexendo em toda a carroça contendo esterco? E dessa forma passavam, a grande maioria das suas armas passavam dessa forma. Muito interessante, certo? Tá gostando? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. É a única coisa que eu peço. Se inscreve aqui no canal, ajuda o canal a crescer, deixa o like. Outro ponto importante para que a plataforma entenda que você está gostando do meu conteúdo é você deixar o seu like, deixa um comentário. Se você conhece aí alguma outra novidade, algum assunto relacionado ao que nós estamos tratando, ou queira comentar sobre isso, deixa seu comentário aqui no vídeo. Vai ajudar bastante a nossa métrica e nosso vídeo ser um pouco mais ranqueado. O terceiro item que é importante a gente aprender nessa parte de processo de ocultação é impedir o acesso rápido ou intuitivo. Como assim? Olha só, mesmo que você tenha uma noção de que o objeto foi desmascarado, a ação dele para retirar aquele objeto vai demorar, porque ele vai estar escondido dentro de uma outra coisa que você não consiga mexer sem ter ferramentas adequadas para isso. Qual que é a ação disso? Você vai ganhar tempo. É isso. Você vai ganhar tempo para fugir, tempo para poder negociar, tempo para fazer várias outras ações, pois até que aquele equipamento chegue ou alguém consiga de uma maneira remover aquilo, você já teve aí, já perderam bastante tempo. Chama a polícia. Então, mesmo que o objeto seja descoberto, o acesso não pode ser imediato. Isso ganha tempo e desencoraja o saqueador. Esse que eu estou mostrando é um cofre que você coloca na parede. E ele é funcional. As duas tomadas são funcionais. Então passa totalmente desapercebido que você tem uma tomada. E dentro dessa tomada há um cofre. Isso é muito bacana. Eu acho que já até aconteceu aí, no caso de alguns traficantes, algumas coisas nesse sentido, mas é um item interessante para que você, um cidadão, uma pessoa de bem, às vezes já teve sua casa assaltada, não vai ter aí um problema de perder mais daquilo que é necessário com uma ação dessa, com um tipo de cofre dessa maneira, né? Principalmente se você colocar uma tomada atrás do sofá, e se for um sofá pesado, aí então vai passar totalmente desapercebido. E o quarto item de como você esconder algo ou procurar algo, essa é a que vai doer. Essa é que vai doer na sua visão e no seu olfato. Porque muitas vezes o cérebro detesta coisa que dá nojo. Imagine então você esconder algo num local como esse. Um local muitas vezes cheio de fezes, urinado, ou com coisas biológicas ali, seringa, alguma coisa ali, e você vai querer mexer nisso? Com ferramentas adequadas, com uma luva adequada, você pode correr o risco de pegar uma doença séria. Imagine então, despretensiosamente, ficar mexendo em alguma coisa. Então é importante você ter essa noção que muitas pessoas que querem esconder algo possivelmente vai estar jogando esse produto, o que ele não quer te mostrar, dentro de uma caixa de descarga, dentro de um fundo de uma lixeira, na caixa de produtos femininos, em fralda suja, absorvente, recipiente com fezes e tudo que às vezes possa ter ainda mais conteúdo biológico, que é lixo de sangue, ferida, essas coisas que... E outra, o cheiro também vai atrapalhar bastante. Quem não tiver envolvido realmente em buscar algo, pode deixar passar num tipo de ambiente como esse. E curiosidade histórica,
vamos falar aí de gangues, grandes quartéis, milícias. Você é fã de seriado? Possivelmente você já viu algumas técnicas bem mirabolantes nos seriados. É justamente isso, ocultar, iludir para facilitar o transporte e o descarte desses produtos de uma situação, né, de risco. Por isso que hoje em dia os aeroportos investem milhões em tecnologia como o raio-x. O raio-x você não consegue esconder nada. Passou pelo raio-x, você ganha aí um princípio de câncer, mas não escapa nada. Fica a dica aí. Então é uma curiosidade que os cartéis e milícias usam frascos de shampoo com fundo falso, recheado com drogas, armas leves. E nessa notícia aí, encontraram acho que mais de 200 mil dólares escondidos em frascos de shampoo. Vou mostrar para vocês cada item que você pode estar utilizando esses mesmos conceitos na sua vida, no seu dia a dia. Olha só, lembrando que esses produtos são no Mercado Livre, tá? Então se você quiser adquirir, você vai estar me ajudando se comprando pelo meu link. Isso vai me ajudar bastante a trazer conteúdo aqui para o canal. Eu poderia tentar fazer uns vídeos de formas mais lúdica, de forma diferente do que eu estou mostrando, se tivesse o apoio de todo mundo, né? O YouTube fizesse aí os seus pagamentos, tivesse um clube de membros para ajudar, a gente poderia estar montando um roteiro em que tudo isso fosse mostrado. Mas de uma maneira geral eu acredito que você está entendendo o conceito por trás do que eu estou passando. É você saber se proteger de invasores na sua casa. Então você pode ter aí um relógio de parede, um cofre secreto a partir de um livro. Esse é muito mais manjado, mas você, dependendo de uma situação, se for ambiente que tenha bastante livros, ele vai aí se confundir no ambiente, beleza? Então você consegue guardar alguma coisa. Esse cofre invisível com tomada também é muito bacana. Aí esse cofre com um portátil disfarçado aí de fonte de alimentação. Cara, eu achei esse muito bacana. E um conceito interessante é que você, se quiser, se você tiver esse tipo de fonte, você não precisa nem gastar dinheiro. Você mesmo consegue fazer aí ele para você sem gastar dinheiro algum. Essa garrafa de academia é excelente para você guardar seus objetos da visão de pessoas inconvenientes. Você consegue guardar seu cartão, você consegue guardar a chave do seu carro, tudo dentro da parte de baixo da garrafa. E além de tudo, você tem aí tem um recipiente para você tomar água. Eu achei muito bacana isso. Eu pedi para mim, tá para chegar, porque é um item bem interessante de você estar circulando por qualquer ambiente. Há no Mercado Livre essa opção de comprar de um cinto, que ele, dentro do cinto dele, ele tem uma opção, tem seções em que você consegue guardar chave, caneta, dinheiro. Ele tem ali uma aba que você consegue guardar objetos e passa desapercebido, porque você está usando um cinto. Olha só que bacana. E isso foi um título que eu fiz aqui no meu canal, na minha playlist, em que eu falo sobre o ex-espião da CIA, o Jason Hanson. Que ele ensina nesse livro como sobreviver a quase tudo na visão de um espião. Isso daí faz parte da nossa playlist aqui, das séries do canal. Falta eu passar mais séries, complementar mais vídeos dessa série, mas é muito bacana. E nessa série a gente fez um cinto baseado nessa visão, porque esse cinto tático faz parte da visão dele de se esconder objetos pelo corpo, né? Justamente por uma situação
de emergência. Ele consegue ter aí vários itens muito interessantes dentro do cinto. Então, se você quiser assistir, fica à vontade na playlist Spy Secret. Bom, a gente vai estar finalizando o vídeo, e então eu só fazendo um complemento. Para você esconder as coisas com inteligência, primeira coisa, não chame atenção, confunda, dificulte e, se possível, enoje. Crie nojo num determinado local. E lembrando que, além disso, é tanto para quem está querendo se esconder objetos, como aqueles que estão querendo achar os objetos. A partir do momento em que você tem a consciência de esses padrões, você consegue achar boa parte do que as pessoas querem esconder. Ah, mas eu não consigo lembrar disso, não consigo, tenho memória ruim. Não tem problema, vamos criar aqui um acrônimo fictício, vamos criar um acrônimo fictício para que a gente possa lembrar desse tipo de ação. O primeiro, vamos falar que é F de falso. Então vamos criar o falso, em que você vai criar o comportamento, objetos que parecem normais, mas escondem algo. Iludir, levar o observador a pensar que o objeto não tem valor ou que não tem nada escondido. A, tornar, que é o acesso. Tornar acesso, que é tornar o acesso ao objeto difícil e contraintuitivo. Cano, batente de porta, tudo isso você pode estar utilizando como meios de esconder algo e de dificultar o acesso. E o R é repulsivo, esconder em locais que ninguém quer mexer. Dessa forma nós vamos criar um acrônimo chamado FIAR: falso, iludir, acesso e repulsivo. Pronto, criamos um acrônimo para que você não se esqueça mais de como é os processos para você esconder ou achar algo. Se você gostou, não deixe aí de dar um like no meu vídeo, de comentar. Temos nossas camisetas da Águia Prepper para que você possa andar com estilo. E visitando a nossa loja, adquirindo um dos produtos, esse dinheiro é convertido aqui para o canal para trazer conteúdos para você. Beleza? Lembrando, estamos com um livro, um e-book, acabamos de lançar, está num preço promocional, R$ 29,90, como montar seu estoque de enlatados. Ah, Águia, por que estoque de enlatados? Porque é o modo mais fácil de você montar algo sem gastar muito, sem você ter uma estrutura. Ah, mas eu quero fazer as minhas conservas. Você tem estoque? Você tem já o local? Você tem o tempo para fazer? Não. Então, se acontece algo, você não está preparado para nada. A partir do momento que você montou seu estoque, tem a sua previsibilidade de período para alimentação, aí você vai começar a adquirir experiência para montar as suas conservas, fazer suas carnes na pressão. Você vai temperar do jeito que você quer, com mais sal, com menos sal, agridoce, tudo aí vai ser no seu paladar. Mas enquanto você não tem uma reserva estratégica, a melhor estratégia é você ter um estoque de enlatados. Beleza? E para você tirar todas essas dúvidas, é só adquirir esse livro, em que a gente fala sobre praticamente tudo: checklist, lista de enlatados, tipo de alimentos em que você pode estar fazendo aí a sua alimentação, uma proteína, um legumes, e por assim dizer, você consegue montar o seu cardápio durante a semana. Beleza? No primeiro link do comentário fixado vai estar aí o link para você adquirir esse livro. E é isso, eu me despeço, agradeço por você a paciência, por ter me acompanhado até aqui. Meu muito obrigado e Águia Caolha. Desligando.